ficamos à mercê da nossa fé. Então, quem tem fé continua obedecendo a Deus, e, como diz a palavra, sem fé é impossível agradar a Deus. Então, mesmo diante da adversidade, Daniel continuava sendo um jovem fiel e temente a Deus. Ele orava 3 vezes ao dia. Ele fazia oração a Deus, louvando e engrandecendo o nome daquele que vive e reina para sempre. Aquele que criou, o nosso Criador, que criou os céus e a terra e tudo que nele há. Aqui no livro de Daniel diz assim, eu vou ler alguns versículos apenas, né? Então os presidentes, os príncipes procuraram achar ocasião contra Daniel a respeito do reino, mas não podiam achar ocasião ou culpa alguma, porque ele era uma pessoa, né, honesta, fiel e temente a Deus. Mas não podiam achar ocasião ou culpa alguma, porque ele era fiel e não achava nele nenhum vício, nem culpa, né, para prejudicar ele, porque ele estava vendo que Daniel estava sendo um homem próspero, e aos olhos do rei ele era bem visto, né? O rei gostava dele, ele fazia menção das coisas de Deus. Então esses homens disseram: nunca acharemos ocasião contra este Daniel, se não acharmos contra ele na lei do seu Deus. Então estes presidentes e príncipes foram junto ao rei e disseram assim: ó rei Dário, vive e reina para sempre. Todos os príncipes do reino, os perfeitos, presidentes, capitães, governantes, tomaram conselho a fim de estabelecer um edito e fizeram um mandamento firme: qualquer que, por o espaço de 30 dias, fizer petição qualquer Deus ou qualquer homem, não a ti, ó rei, será lançado na cova dos leões. Por que eles planejaram isso? Porque eles sabiam que Daniel era fiel a Deus, né? Naquela época existiam vários deuses, mas esse Deus que Daniel era fiel era o nosso Criador dos céus e da terra. Deus que nós escrevemos com letra maiúscula, né? Então aqui diz assim no versículo 7: todos os príncipes perfeitos, né, eles fizeram esse edito e levaram até o rei, a fim de que o rei confirmasse, selasse com seu anel, e fosse assim, durante 30 dias não podia se orar para nenhum outro Deus. Como que o Daniel, que é tão fiel a Deus, ia ficar 30 dias sem orar a Deus? Se ele orava todos os dias. Aí então no versículo 8 diz: agora pois, ó rei, confirma a proibição e assina o edito para que seja mandado conforme a lei dos medos e persas, e não pode revogar. Se o rei assina uma lei, ele não pode voltar atrás. Ele tem que ser firme naquilo que ele como, né, se diz a palavra de homem, né? Aquela palavra do rei era tudo. E assim o rei Dário assinou o edito e proibição, né? Só que ele não lembrou de Daniel. E Daniel, pois, quando soube do edito assinado, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto uma janela aberta para Jerusalém. E 3 vezes ao dia ele se punha de joelho, né? Todo mundo via pela janela, Daniel ali orando. E orava e dava graças diante de Deus, como também costumava fazer. Então ele continuou a fazer o que ele fazia, orar. Só que era uma janela e todos viam, né, ele orando.
Então aqueles homens foram junto e acharam Daniel orando e suplicando diante de Deus. Então apresentaram ao rei o respeito do edito e pelo qual o homem foi que fizesse a petição, qualquer um Deus e qualquer homem, por espaço de 30 dias, e não a ti, ó rei, fosse lançado na cova dos leões. Respondeu o rei dizendo: essa palavra é certa, conforme a lei dos medos e persas, e não se pode revogar. O rei concordou, mas ele esqueceu de Daniel, Então responderam e disseram diante do rei: Daniel, que é dos transportados de Judá, não tem feito caso de ti, ó rei, e nem do edito que tu assinaste. Antes, 3 vezes o dia, faz oração. E ouvindo então o rei, a palavra, ficou muito penalizado. Por que ele ficou penalizado? Porque ele gostava de Daniel. Ele não queria que acontecesse mal nenhum a Daniel. E propôs dentro do seu coração livrá-lo, assim até ao pôr do sol, e trabalhou para salvá-lo. Então aqueles homens, invejosos, tem inveja de Daniel, queriam prejudicar realmente a Daniel. E disseram-lhe: sabe, ó rei, o Medos e Persas nem tem dito de ordenança que estabeleça que possa mudar. Então ordenou que trouxesse a Daniel e lançaram na cova dos leões. E falaram ao rei e disse a Daniel: o teu Deus, a quem tu continuamente serves, ele irá te livrar. O rei disse, mas ele disse assim, mas no fundo ele não acreditava que o Deus ia livrar Daniel na cova dos leões. Aqueles leões estavam famintos, alguns dias, estavam com muita fome. E foi trazida a pedra posta sobre a cova. Então o rei selou com seu anel e seus grandes para que não mudasse a sentença acerca de Daniel. Então se dirigiu ao seu palácio, passou a noite em jejum. Olha, o rei jejuou por ele e não deixou trazer a presença de instrumento e músicas, e fugiu dele o sono. Ele ficou muito penalizado pela condição de Daniel. Ele falou que Deus iria livrá-lo, mas ele mesmo não confiava que Deus ia livrar Daniel da cova dos leões. Ele não confiava. Ele falou que Deus podia livrá-lo, mas não confiava. Por isso ele ficou penalizado, ficou sem sono, ficou andando para lá e para cá, apreensivo de amanhecer o dia e ir lá falar com Daniel. No versículo 19 diz assim: então o rei levantou-se pela manhã cedo e foi depressa à cova dos leões. Ele estava ansioso, E chegando à cova, chamou por Daniel com a voz triste e disse: e disse o rei a Daniel: Daniel, servo do Deus vivo, dar-se-ia acaso teu Deus, a quem continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões? Então Daniel falou ao rei: ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões. Olha que coisa maravilhosa. Deus fechou a boca dos leões. Deus mandou os anjos fechou a boca dos leões. Que Deus é esse, Que tudo pode, que tudo executa por nós, para que não fizessem dano, porque foi achado em mim inocência diante dele. Também contra ti, ó rei, não tenho metido delito algum.
Então o rei muito alegrou-se em si mesmo e mandou tirar Daniel da cova. Assim foi tirado Daniel da cova e nenhum dano se achou nele, porque crera em Deus. Muitos pregadores às vezes costumam dizer que os leões não chegaram até Daniel, porque Daniel ele orava 3 vezes ao dia. Ele era muito espiritual, vivia na presença de Deus, né? Por isso que Deus livrou ele, enviou seus anjos e fechou a boca dos leões. Há alguns que falam que Daniel era tão espiritual que ele não cheirava carne, né? E leão gosta de carne, não cheirava carne, né? Não era muito carnal, era mais espiritual. Por isso que Deus mandou fechar a boca dos leões. Então aqui no versículo 23 diz assim, ó: então o rei muito se alegrou, o rei ficou alegre a si mesmo e mandou tirar Daniel da cova. Assim foi tirado Daniel da cova e nenhum dano se achou, porque crera em Deus. Ele teve fé, ele acreditou, e Deus realmente não tirou ele antes do problema. Deus tirou ele dentro da cova. Deus livrou, deu livramento dentro do problema, né? Ali ele estava, ele e os leões na cova passaram a noite ali, e os leões nada fizeram a ele, porque Deus mandou os anjos, e fecharam a boca dos leões, e nada lhe causou mal algum. Daniel saiu dali ileso. Assim somos nós, né? Que muitas vezes, se nós formos assim lançados num problema muito difícil, com muita dificuldade, nós às vezes enfraquecemos a nossa fé, não acreditamos. Olha, tem coisas que aos nossos olhos parece impossível, porque era impossível você entrar, os leões estavam famintos há alguns dias, e você entrar ali e ser cercado por leões, e os leões não te fazer mal algum. Assim, para Deus nada é impossível. Muitas coisas dependem de nós, depende da nossa fé, da nossa continuação, estar continuamente acreditando em Deus, continuamente, sem titubear, né? Sem manejar, estando sempre com uma fé constante, né? Sempre com fé, sempre com esperança, sempre acreditando que o impossível vai acontecer. Você não sabe como, você não sabe de onde, mas pode acontecer mediante a nossa fé. Então a nossa fé, a nossa constante oração, constante na presença de Deus, tudo isso nos ajuda a nos livrar do problema dentro do problema. Olha, você entendeu? Do problema, Deus não livrou Daniel fora da cova dos leões. Deus livrou Daniel dentro da cova dos leões. E ele adorou e glorificou o nome do Senhor. Mas mesmo estando na cova, mesmo sendo lançado, ele já louvava e engrandecia o nome do Senhor. Então nós necessitamos assim de ter uma fé constante, de ter sempre aquela esperança, né, que o impossível vai acontecer. Mas ela está em estado terminal, está doente, a pessoa está muito doente, o médico já disse que não tem jeito mais, que é impossível. Lembre sempre dessa palavra: para Deus nada é impossível. Quando Maria foi concebida pelo Espírito Santo para o nascimento de Jesus Cristo, né, perguntaram lá em Lucas, no capítulo 2,
como que pode ser isso? Como que ela pode conceder um filho sem ter nada com seu marido, com seu noivo? Ele nem tinha tocado nela, mas o anjo do Senhor disse: para Deus nada é impossível, porque o Senhor, Ele tem tudo planejado para nós, né? Ele planejou que nasceria da Virgem Maria o Filho, o Jesus de Nazaré, para salvar toda a humanidade, que ele cresceria, que ele passaria por várias situações aqui na face da terra e iria morrer crucificado ali na cruz do Calvário. Mas ao terceiro dia ele ia ressuscitar. Tudo era plano de Deus. Então creia que Deus tem um plano para a minha e para a sua vida, uma trajetória em qual a nossa posição diante dessa trajetória, uma fé constante, sem vacilar, estando sempre buscando em oração a presença de Deus. Hoje o irmão está falando sobre oração, então estando sempre buscando diante de Deus a oração, em oração, crendo fielmente que o impossível vai acontecer. E não temas, o Senhor diz: não temas, porque eu estou contigo. Deus está com aquele que tem fé, que é obediente a Ele, né, que procura agradar ao Senhor, né? Sem fé é impossível agradar a Deus, que procura andar nos caminhos do Senhor. Este é bem-aventurado. Então, se você está aí, talvez num momento difícil, numa fase difícil, saiba que Deus tudo vê e na hora certa virá a vitória, né? Vamos crer que a vitória ela vem. Vamos acreditar, ter uma fé constante e a esperança. Quando eu sempre digo, né, aqui, que quem tem Jesus tem esperança, porque Jesus é a fonte inesgotável de esperança, de vida e de esperança. Nós acreditamos, não sabemos nem a hora, nem o minuto que Deus nos dará a vitória, mas a vitória ela vem mediante a nossa fé. Não podemos desistir. Não adianta, não tem mais jeito. Não tem jeito. Talvez você esteja falando assim. Talvez você até ama uma pessoa da tua família que está no vício, que está na prostituição, que está aí desgarrado dos caminhos do Senhor. E você acredita que para aquela pessoa não tem mais jeito. Mas eu te digo com certeza, o que convence o homem é o Espírito Santo de Deus. Nós pregamos a palavra de Deus, falamos do grande amor de Deus. Porém, quem salva é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E quem convence o homem é o Espírito Santo de Deus, que convence o homem do pecado. Porque muitas vezes o homem não reconhece que é um pecador, não reconhece que necessita do Senhor para a remissão dos seus pecados. Para ele tudo é normal, tudo é do jeito que ele vai levando. Mas o Senhor, Ele quer vidas transformadas. Tem que haver uma mudança. Quando nós aceitamos Jesus, nós aceitamos que Deus venha moldar. Somos um vaso nas mãos do olheiro e Ele molda conforme Ele queira. Então deixe Jesus trabalhar na sua vida, fazer transformações, que deixa que Deus venha dirigir os seus passos, dirigir os nossos passos, os nossos caminhos. Aqui, que nós lemos a mensagem, sobre Daniel na cova dos leões, nós vemos aí quanta fé
né? Eu creio que ali ele não murmurou nenhuma vez, porque Deus também, irmãos, não se agrada dos murmuradores, aquela pessoa que vive reclamando. Às vezes a gente, de tanto ver as pessoas reclamar, a gente reclama também. Aí a gente vai no embalo. Mas não é bom que isso aconteça. Deus não gosta de que nós ficamos reclamando e lamentando alguma coisa ou outra, mas que nós olhamos para frente, sabendo que o autor e consumador da nossa fé irá fazer o melhor, o impossível acontecer. Então creia fielmente, não desista, que mesmo que você for lançado na cova dos leões, mesmo que você for lançado, né, tem aqui até a passagem na fornalha de fogo ardente, Deus estará contigo. Deus é o nosso refúgio, é a nossa fortaleza, é o nosso socorro bem presente na angústia. Então, mesmo que esteja tudo acontecendo de errado, não desiste da tua fé, siga firmemente. A palavra do Senhor nos diz que a salvação é para aqueles que irem até o fim. Se você seguir o Senhor até o fim, em meio à tempestade, em meio à adversidade da vida, mas esteja constante na presença do Senhor. Nós vemos aqui na Bíblia, né, vários heróis da Bíblia que tiveram fé, como Daniel. Daniel, um homem de fé, orava, jejuava. Tem a oração dele de 21 dias de oração do Daniel, aqui ó, a oração de Daniel no capítulo 9, e nós vemos aí que ele era realmente um homem de oração, e tanto nós vemos que também Jó, né, um homem de fé, né, quem tem fé ora, né, ele orava também, era fiel e temente a Deus, e Deus lhe deu a vitória. Ele passou pela tempestade, ele vivenciou a tempestade e todas as adversidades da vida, mas ele não desistiu do Senhor. Ele continuou a sua fé constante, ele continuou adorando e glorificando o nome do Senhor, mesmo estando em tempestade. Até que a sua mulher disse: abandone esse Deus e morra, né? Mas ele disse: como falas uma louca mulher, mas o Senhor, ele continua sendo o mesmo, ele não mudou. Nós vemos na Bíblia também Salomão também foi um homem de oração, um homem de fé, que orou e buscou a face do Senhor. Nós vemos os salmos, né? Salmista, tudo nós lemos o salmo como uma oração, com um agradecimento e louvor a Deus. Orar é falar com Deus, falar com Deus tudo aquilo que nós desejamos, que nós sentimos. Amém? Que Deus nos abençoe e que nós continuemos na fé constante com o nosso Deus. Amém.